Vamos agora estudar a hipótese de TI. É uma aula um pouquinho mais longa essa daqui, tá? Então, peço atenção dos senhores e das senhoras. O artigo 46 do CTN diz o seguinte: o imposto de competência da União sobre produtos industrializados como fato gerador. Seu desembaraço aduaneiro quando se proceder do estrangeiro, sua saída do estabelecimento a que se refere ao parágrafo 151, estabelecimentos industriais, né? Sua arrematação quando apreendido, abandonado e levado a leilão. Um primeiro ponto que a gente tem que entender aqui é o que é, afinal de contas, essa industrialização. Biomal, todos aqueles incisos estão em torno desta palavrinha, industrialização. Você precisa entender o que é isso. Tá? A gente pode definir em princípio da seguinte forma: processo consistente em ação humana, podendo ou não ser mediante instrumentos mecânicos, que gera modificação em um bem móvel com finalidade comercial. Note aqui que nesse conceito eu já tenho uma ação humana. Tá? A ação humana pode ser, inclusive, sei lá, eu ligar as máquinas. Tá? Consistente eu pegar algo móvel e fazer uma modificação nesse objeto e destinar para o comércio. Então, para a industrialização, ele tem uma questão mais mais em si, que é a própria modificação do objeto, e há uma finalidade comercial. O 46 CTN, parágrafo único, diz o seguinte: para os efeitos deste imposto, considere-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade ou aperfeiçoe para o consumo. Então veja o seguinte: quando eu falo em modificação do bem móvel, eu estou mudando a natureza, o uso daquele bem. A gente vai olhar aqui uma série de situações que não são industrialização, tá? Que mesmo os sociólogos não iriam considerar industrialização. O que está excluído dos produtos industrializados? Primeiramente, produtos in natura. Ou seja, todos os produtos que não são industrializados, produtos que não passam por nenhum processo de transformação. Ou seja, o produto in natura é o melhor exemplo. Eu retirei a soja, por exemplo, e saquei. Aquilo não é industrialização. Ou eu só estou embalando para revender, sabe? Então, assim, o produto in natura é o melhor exemplo de um produto que não é processado. Obrigações de dar. Como ele é uma obrigação, de certa forma, de dar um bem, existe uma questão de você dar um bem. Perdão. Como a gente não está falando de uma obrigação de dar, eu estou excluindo os serviços. Né? Porque a industrialização é um fazer, uma obrigação de fazer. Então, eu excluo também os serviços da incidência do IPI. Isso é importante, essa questão de excluir os serviços, porque tem situações limítrofes, que a gente não sabe se é uma industrialização por encomenda ou um serviço prestado. A gente vai discutir isso já já. O regulamento, ele traz várias ações que são incluídas no conceito de imposto de industrialização. A transformação, atividade que transmuta a matéria-prima ou um bem elaborado em outra coisa. Nesse caso aqui, eu estou alterando verdadeiramente a classificação fiscal dele. Ou seja, eu fiz uma modificação tão grande que uma coisa que era classificada de um jeito passa a ter outra classificação. Um tecido que vira uma toalha, por exemplo. Beneficiamento, operação que implica em modificação, aprimoramento e embelezamento de um produto sem alterar a sua essência. Ou seja, eu mantenho a classificação fiscal, só que fiz uma alteração complexa. Então, por exemplo, isso nem em termos de calçado, por exemplo, eu pegar uma chinela e customizá-la, por exemplo, podemos colocar como um beneficiamento. Montagem, operação consistente na junção de produtos e peças para a produção de uma terceira coisa ou unidade autônoma. Tá?
pode ou não haver mudança de classificação fiscal. O melhor exemplo é o veículo. O carro, ele é uma montagem, tanto que a gente fala montadora de carros, porque ela vai pegando várias peças e vai unindo. Acondicionamento ou reacondicionamento, mudança de embalagem. Não entra aqui a simples colocação de rótulo, nem pequenas e irrelevantes alterações na embalagem original. É uma mudança verdadeira grande. Por exemplo, eu recebo sacas de açúcar e vou ensacar embalagens menores para vender. Podemos pensar num exemplo como esse. Tá? Ou, talvez melhor ainda, tem a fábrica de refrigerante que encaminha a fórmula para a engarrafadora fazer engarrafar. Ela está acondicionando ou reacondicionando. Tá? Renovação ou recondicionamento. Modificações exercidas em um produto usado, deteriorado ou utilizado. Aqui não tem mudança de classificação fiscal, porque eu estou só reaprimorando um produto. Então imagine uma indústria de reciclagem, por exemplo, né, que pega papel usado e reaproveita para fazer novos papéis. Né? O que não se enquadra dentro da hipótese tributária do IPI? Ele, no artigo 5º, ele fala uma série de situações que não se enquadram. Eu citei alguns na lição, remeto vocês à leitura, mas trago 2 exemplos aqui para vocês perceberem um elemento importante. Por exemplo, a confecção ou preparo de produtos de artesanato não é industrialização, é mero artesanato. Ou seja, por mais que a pessoa tenha até mais de uma pessoa trabalhando com ela, é aquela coisa assim, só de você fazer lá aquele objetozinho, sabe, uma roupa, uma bolsa, um objeto de chumbo. O artesanato não é industrialização. Note que, se você observar as exceções do artigo 5º, você vai notar que falta uma escala industrial. E aqui eu coloco uma questão interessante. Há um elemento aí nessa escala industrial que fica mais claro quando a gente começa a refletir um pouco melhor sobre o conceito da expressão operações. Porque, veja, não é, se observar o texto legal, não é a industrialização que é tributada, mas são certas operações de industrialização que são tributadas pelo IPI. Tá? Ou seja, nem toda forma de industrialização é tributada pelo IPI. Acopla-se o termo operação para melhor delimitar a industrialização sujeita ao imposto. Então, são algumas operações de industrialização que são objeto do IPI. Tá? Eu digo mais aqui, o IPI alcança bens materiais que foram submetidos à industrialização, que é caracterizada por operações que modificam a natureza, a finalidade ou aperfeiçoem para o consumo. Professor, você disse a mesma coisa que você disse lá no início. Qual é? Por que então você está pegando tudo isso daqui para falar de novo? É porque eu entendo que há um outro elemento. Além da questão da operação acoplada à ideia de industrialização, ou seja, são certas operações de industrialização que são sujeitas ao IPI e são operações essas que visam fornecer bens para o mercado de consumo. Além de tudo isso, ser operação de industrialização para o mercado de consumo, você nota também que as operações que o legislador escolheu para sofrer incidência do IPI tem um outro elemento. Eles pertencem a uma estrutura empresarial. Então, note, eu disse ali atrás que não é a industrialização que é incidida do IPI, são apenas aquelas operações de industrialização que a lei diz que serão objeto de industrialização, objeto de incidência do IPI. E se você observar, a seleção que a legislação fez, em alguma medida, tem como norte a ideia de uma estrutura empresarial, tá? Que industrializa o bem. Nós temos, no fundo, 3 hipóteses de IPI. Industrializar produtos, importar produtos industrializados e arrematar em leilão produtos industrializados. Tá? Qual é o problema? A CF, a nossa Constituição, ela falou apenas imposto sobre produtos industrializados. Ela não definiu a ação a ser seguida. Normalmente ela fala oferir renda, circular mercadoria, mas ela não falou aqui
qual é a ação. Bom, você vai dizer, professor, é a ação industrializar. Não, porque você, no caso de IPI importação, você está importando um produto industrializado. A ação é importar e não industrializar. Outra coisa, a industrialização em si, ela é realmente o fato gerador, mas o momento da incidência é quando o produto sai do estabelecimento industrial. É a saída que determina a incidência do IPI. Um problema que nós temos é identificar qual seria a ação da hipótese. Porque, veja só, num primeiro entendimento, eu vou dizer o seguinte: o ato de industrializar produto é o critério material da hipótese. A saída é apenas o critério temporal. Ou eu poderia dizer o seguinte: não. O critério material do IPI é a operação de comercialização de produtos industrializados. Combinatoriedade do tributo circular. É muito parecido com o que nós vamos ver que é a hipótese do ICMS. Eu acho mais correto classificar a industrialização como critério material, ou seja, o processo de industrialização é o critério material, e a saída é apenas o critério temporal. Tá? Veja o que diz Geraldo Taliba. Na falta de operação inexiste fato imponível de IPI. Por isso, o que seja produto industrializado e eventualmente saído do estabelecimento de tributo sem constituir-se em objeto de uma operação não é tributável. Porque tal singela sede em si, como mesmo falado, não configura instalação de um processo legalmente qualificado. O processo exige a produção, a prática de um ato negocial e o consequente impulso à circulação, que se exterioriza com a saída. Ou seja, na operação, assim, está no cerne da incidência do IPI, como consagrado constitucionalmente. Ou seja, para gerar a Lima, a hipótese do IPI que é cobrado internamente, o IPI sobre produtos realizados, ela incide sobre a situação de produção para fins comerciais com saída. Ou, se a gente puder pensar, a gente pode dizer, olha, o critério material é a industrialização. Para a corrente que entende que a hipótese de incidência é o processo de saída da mercadoria, o critério material seria a industrialização com consequente operação de saída da mercadoria. Tá? Pau de Baixo Cavalho é mais tranquilo em relação a isso. Ele vai dizer: o critério material é industrializar produtos. Critério espacial, qualquer lugar território nacional. Critério temporal, momento da saída do produto, instante da operação na qual temos a venda do produto. A incidência vai ocorrer justamente nessa operação. Agora, nós temos 3 incisos ali. Vamos entender agora melhor cada um desses incisos. Por exemplo, o primeiro inciso fala de como hipótese de incidência e industrialização de produtos. Nós temos critério material. Perdão, a primeira hipótese, importar produtos. Critério material, importar produtos industrializados do exterior. Esse é o ato de eu trazer para o país o produto industrializado. Este é o critério material. O critério espacial é a zona alfandegária e a fronteira. E o critério temporal é o momento de desembaraço aduaneiro, assim como o produto, o imposto de importação. Que fica na mente da gente é: a CF autoriza que haja 3 hipóteses, porque veja, eu tenho a hipótese da industrialização do IPI importação, tá? Eu tenho a hipótese da industrialização, ou seja, um processo de industrializar o produto no território nacional e eu botar à venda, tá? E ainda tem a arrematação. Mas vamos ficar nesses dois aqui. A CF autoriza que eu crie, a partir de uma situação que ela previu, várias hipóteses dessas. A CF ela não fala nada, ela fala só o seguinte: vamos tributar produtos industrializados. A gente pode pensar que a Constituição delegou para a lei complementar definir a hipótese e esta pode criar apenas uma hipótese. Olha, a minha lógica é a seguinte: o imposto, a Constituição, ela foi muito precisa em definir todos os impostos.
Não foi como a taxa, não foi como a condição de melhoria, não foi como as contribuições, vamos estudar lá na frente, que ele foi genérico na sua previsão, permitindo que eu faça crie uma série de taxas e de contribuições. Não. Ele foi muito específico e disse cada situação que teria um imposto. Então, eu posso dizer o seguinte, quando ele falou para industrializado, está querendo que fosse criado um único imposto. Ou entender que a Constituição delegou a lei complementar, definir a hipótese e ela pode criar várias hipóteses. O problema disso daqui é que você daria uma carta branca para fazer uma série de hipóteses densas envolvendo produtos industrializados. Isso não é cabível. Eu prefiro acreditar que nós temos apenas uma possibilidade de imposto de produtos industrializados. Tá? Então, nessa situação, o IPI que incide sobre a importação e o IPI que incide sobre produtos industrializados é caso de bis in idem. Tá? Se for possível incluir diversas hipóteses, eu estaria abrindo a possibilidade da União criar uma série de tributos em cima de um único inciso. Não me parece lógico, porque a Constituição me parece muito mais assim. Cada inciso de imposto é um imposto. Mas, tanto que no ICMS, ela fala várias situações que cabem no ICMS. No IOF, fala-se das várias situações que incidem no IOF. A única que ela foi lacônica foi o IPI. Aí significa que pode fazer qualquer coisa? Não, entendo que poderia ser só um imposto. Mas, se a gente entender que ela pode incluir várias hipóteses, ainda assim, posso incluir a importação? Eu entendo que não. Por quê? A Constituição foi muito clara em criar um imposto específico para a importação. Então, não há uma alteração expressa de criar mais um imposto de importação. Quando ele foi expressa, ela falou do ICMS. Tá? Além do mais, o evento ocorreu fora do território nacional. Ora, que seja o caso de aumentar a alíquota do imposto de importação. Porém, o STJ reconhece como válido o imposto de importação. A Constituição fala: o IPI não incidirá sobre produto industrializado destinado ao exterior. O STJ teria o seguinte: se a Constituição teve que falar que o IPI não vai incidir sobre a exportação, é porque, a contrário do senso, ele incide sobre a importação. Então, note, a gente já viu aqui o IPI sobre industrializados, sobre processo de industrialização, né? Ou seja, que a critério material é processo de industrialização, o critério temporal é a saída do bem da indústria e o critério espacial é o território nacional. O produto IPI importação, o critério material é importar produtos industrializados do exterior, o critério espacial são as zonas alfandegárias e a nossa fronteira, o critério temporal é o desembaraço aduaneiro. Nós temos no inciso 3, que é a arrematação de produtos industrializados em leilão. O critério material é a arrematação do leilão de produto industrializado apreendido ou abandonado. Critério espacial, local onde seria o leilão. Critério temporal, instante da arrematação conforme nota ou venda do leiloeiro oficial. Tá? Novamente, críticas às 6 hipóteses. Não foram relacionadas as 3 hipóteses de IPI. Tá? O Constituinte foi taxativo na eleição dos impostos. Não é possível falar que um único inciso está permitido que se crie uma infinidade de tributos. Tá? Sempre quando ele queria falar que uma linha iria permitir mais de uma tributação, ele foi exaustivo. Como falamos, a secura do IPI da Constituição não autoriza que o legislador a crie diversos IPIs. Não estamos diante de uma taxa onde a Constituição foi genérica, permitindo a criação de várias. Entendemos que haveria apenas um tipo de IPI. Porém, infelizmente, não é o que a jurisprudência entende.